E aí galera, beleza? Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte. Eu estou aqui diante do meu celular. Estou observando aqui os destaques de notícias que aparecem na guia da página quando você vai usar e acessar alguma coisa pela internet utilizando, lógico, o navegador. Aí aparece os destaques. E muitas das vezes eu me oriento justamente por essa dinâmica, porque sempre tem alguma coisa que fica saltando diante dos teus olhos, que são conteúdos que têm algum elemento, alguns aspectos de ordem feminista. Você pode observar por padrões. Por exemplo, acontece muitas das vezes de eu observar essa aqui onde aparecem os destaques no navegador, onde simplesmente aparece vários conteúdos. Nessa aqui aparece o destaque de vários conteúdos. Simplesmente, muitas das vezes, eu identifico ali o padrão feminista como é típico. Geralmente é isso. E o que acontece? Nesse momento aqui, curiosamente, você vê de forma muito discreta o padrão feminista, o padrão progressista. Não dá para descrever por quê? Porque como eu estou fazendo a observação e a análise se torna instintiva e rápida do padrão, são vários destaques. Só em comentar a imagem, o título já se torna muita coisa para você comentar e falar sobre o contexto que representa esse padrão. Mas nos destaques, curiosamente, existe aqui a imagem de uma mulher ainda nova e o título diz: Prefeita joga no lixo livros doados à biblioteca e culpa da lei Rouanet. Porcaria. Quem coloca esse título, eu coloquei mais ou menos, destaquei mais ou menos o título porque está muito mal formulado. Quem colocou a matéria foi o portal ou o site Terra, porque na verdade está assim: Prefeita joga no lixo livros doados à biblioteca, culpa a lei Rouanet. Porcaria. Aí mostra uma mulher nova, que por certo é a prefeita, mostra ela tanto do lado direito quanto do lado esquerdo segurando um livro. Aí você para analisar. Essa senhora, ela, porque está na condição de prefeita, ela se acha no direito de pegar o material que foi comprado com verba pública e jogar no lixo. Aí você para refletir quando você fica sabendo de umas notícias dessas. Qual o critério de fato foi o critério dela que motivou esse comportamento dela de jogar um cado de livros fora? Aqueles livros que foram comprados por meio de verbas públicas baseada na lei Rouanet. Para ela é muito comum, é muito simples pegar e tomar uma decisão dessa, jogar livros fora, livros que representam recursos públicos, e simplesmente joga fora assim os livros porque tem dinheiro nos cofres públicos, compra outros livros. É assim? Onde fica a regulamentação, as leis
que trata dessas questões que dizem respeito a compliance, boa gestão, evitar desperdícios e outras coisas mais. Então é isso. Aí você pode falar, o que isso tem a ver com o feminismo? Tem tudo a ver. Porque se fosse em outros tempos, essa senhora não estaria no poder e muito menos se comportaria dessa maneira. O feminismo elevou as coisas a um ponto na sociedade em que ele se manifesta de diversas maneiras e está envolvido com tudo quanto é coisas ruins, erradas. O feminismo, ele fundamenta-se essencialmente na corrupção, embora que pela sua capacidade, pelo ponto que ele atingiu, é um mal que existe na sociedade que não se criminaliza ele, porque ele é parte do sistema. O sistema é feminista. As duas facetas se emiscuem, se confundem entre si. Você pensar e falar, o sistema. Por outra faceta, você pode pensar e falar, o sistema feminista. A coisa se confunde, se emiscui entre si. Então, por aí você vê que o feminismo está relacionado a isso, a má gestão. Quando você fala de má gestão, se você puxar o fio da meada, você vai encontrar elementos de corrupção, vai encontrar a corrupção claramente declarada ali, e você vê aí, por exemplo, comparando o governo passado de Bolsonaro com o governo atual, não tem diferença essa conversa de direita e esquerda. Todos têm dívida no cartório, todos têm alguma coisa para pagar. Você tira por base, sob essa mesma perspectiva do feminismo, o caso das joias que supostamente foi doado para a mulher de Bolsonaro, a Michele Bolsonaro. Como ficou a história das joias? Você vê outras histórias, a história, por exemplo, do programa Abrace Marajó, criado por Damares Alves. Vai fuçar essa história. Você vai ver ali alguma coisa errada. Você vê, no mínimo, indícios de corrupção. Você vai analisar os direitos humanos no período do governo Bolsonaro, onde Damares Alves era ministra ali. Você vê uma série de irregularidades. E hoje você vive sujeito à ditadura no Brasil. Literalmente vivemos sob ditadura. E nessa ditadura que nós vivemos, existe o elemento feminista que pode se comportar de diversas maneiras. Ele sempre se comporta de formas diferentes, onde uma das características principais é a extrema sutileza sofisticada. Por exemplo, se você observar as leis feministas, você pode observar que existem leis feministas aí que tem uma pontinha de elemento de censura contra os homens. Só você tomar como, por exemplo, a lei da misoginia. Já está dizendo, é uma lei com o objetivo de combater a misoginia. Linearmente falando,
é o combate à misoginia. Mas, aí você vê, se é combate à misoginia, isso implica na liberdade de expressão. E aí que está o problema. Porque o mundo não é perfeito. E o Brasil tem muito mais coisas que se preocupar. O problema maior que diz respeito à segurança pública, essa lei diz respeito à segurança pública, é o quê? A violência contra o homem. Mas as mulheres, ou melhor, o feminismo e o sistema nem a pau vai querer falar oficialmente em violência contra o homem. E essa lei da misoginia tem esse aspecto de censura, de silenciamento do homem. Da mesma forma, quando você olha para a Lei Maria da Penha, a Lei da Maria da Penha existe, funciona para o objetivo de silenciar os homens. Porque a partir do momento que ela é uma ferramenta para as mulheres, não é para os homens. Alguém pode falar, o homem também pode usar ela. E daí? Que se diz teoricamente que o homem pode usar? Eu estou falando de questões práticas. Essa lei em si foi criada para poder as mulheres se vingarem dos homens. É isso. E ela é usada para silenciar os homens. Sob a alegação dessa lei, quantos homens foram silenciados? E silenciados literalmente por meio da violência policial. Por quê? Porque havia uma ordem judicial para poder se cumprir o que está estabelecido nessa lei. A polícia chega lá, o cara tá todo nervoso, alterado, alguma coisa assim. A polícia fez o quê? Executou o cara. Então, isso é um exemplo desse aspecto ditatorial que o feminismo tem, porque ele tem uma relação promíscua com outros segmentos, com outros grupos, e se utiliza dessa relação quando não mostra sua faceta diretamente. Um exemplo, em meio a toda a discussão sobre o TSE, Alexandre de Moraes e Elon Musk, o que acontece? Como já está ocorrendo toda uma movimentação em relação a Alexandre de Moraes, existe conversações para poder ele deixar o TSE. E nessas movimentações, claro que o feminismo está fazendo o seu movimento para colocar quem como presidente do TSE? Uma mulher, é isso. Pode crer. Saltou diante dos meus olhos uma matéria sugestionando isso. Isso é o que? É o movimento feminista. Se utiliza de uma brecha para poder se colocar uma mulher ali na frente do homem, para poder cada vez mais ocupando espaço e, consequentemente, se reduzindo as vozes dos homens, se reduzindo as oportunidades para os homens e tirando os direitos humanos dos homens. A maior prova disso é a retirada do direito ao trabalho. E isso tem uma relação com a violência, porque aqueles que são fracos vão recorrer ao quê? Vão recorrer ao narco. E assim se alimenta o ciclo da violência. Então é isso que eu queria falar. Vamos ficando por aqui. Até mais. Um forte abraço.